Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Feche os seus olhos. Quero convidar você a pensar em Deus nesse momento. Senhor, nos curvamos diante da Tua palavra. Todo o nosso saber, todas as nossas opiniões, todos os nossos entendimentos, nós curvamos agora diante da verdade absoluta que é a Tua palavra. Vem falar conosco, repreenda, Deus, todo obstáculo ao entendimento, dá-nos a Tua unção, que o Teu Espírito ministre livremente no meio da congregação, que a nossa alma possa sentir a Tua presença nessa noite, que assim, ó Deus, todo ensinamento que vier, toda instrução que o Senhor nos mandar do céu, possa nos ser útil para crescimento, para edificação, para consolo, para que o Teu povo saia daqui nessa noite cheio da Tua presença, alimentados pela Tua palavra, e com disposição para fazer a diferença lá fora, para dizer não ao pecado, e viver em novidade de vida na presença do Deus vivo. É o que nós queremos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os benefícios de se viver na rocha. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja hoje. O autor dessa carta, ele mesmo se identifica como sendo o apóstolo Pedro. Está aí no capítulo 1, versículo 1. Pedro foi um dos 12 apóstolos, ele era filho de Jonas e era um pescador em Betsaida, na Galileia. Isso está em Mateus capítulo 4, 18 e também Mateus capítulo 16, versículo 17. A exortação central da carta de Pedro é crer e obedecer, conforme está no capítulo 4, versículo 19. E o objetivo da carta é encorajar os cristãos perseguidos que estavam confusos, e exortá-los a permanecer firmes na sua fé, conforme está escrito no capítulo 5, no versículo 12. Então Pedro diz que os crentes deveriam estar firmes na rocha, naquele contexto de perseguição, onde os crentes estavam sendo mortos, as famílias destruídas, e o Império Romano, cada vez mais cruel com a igreja. Não haveria outro modo da igreja resistir a não ser estando firme na rocha. Como não há outro modo de nós resistirmos nesse mundo a não ser que estejamos firmes na rocha. Viver na rocha
é o que mais interessa a nós que somos crentes. Não é possível que a gente esteja firmado em qualquer outra coisa a não ser na rocha. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que Jesus é a rocha. E não só Jesus é a rocha, ele é a rocha principal. Salmo 118, versículos 22 e 23 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Atos 4, 11 e 12 diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 a 22, ele também diz isso: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Em Marcos capítulo 12, versículos 10 e 11, o evangelista também nos afirma: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Lá em Mateus capítulo 16, do verso 15 ao 18, há uma passagem muito interessante que elucida de vez essa questão. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra é Cristo. Quando Pedro faz a declaração que recebeu de Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz a Pedro: você não tinha condição de saber disso sozinho, isso aí veio de Deus. Jesus responde a Pedro: eu te digo que tu és Petrus, pedregulho, pedrinha, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E qual é a rocha a que Jesus está se referindo? Isso que você acabou de dizer, Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é a comunidade que está edificada sobre o fundamento de que Jesus é o Filho de Deus Salvador. Infelizmente, ainda hoje há alguns que dizem que Pedro é a rocha, mas o próprio Pedro disse para nós no texto que nós lemos que ele não é a rocha, que a rocha é Cristo. Sendo assim, não há outro fundamento onde nós possamos edificar a nossa vida a não ser sobre Jesus de Nazaré. Jesus é a rocha, ele é o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se nós estamos falando em sermos cristãos,
A nossa vida não pode estar edificada em ninguém mais, em nenhum outro e em nada mais a não ser em Cristo. Nossas palavras têm que ser as palavras de Cristo. Nossos projetos têm que ser os projetos de Cristo. Nossa postura deve ser a postura de Cristo. Senão não estamos edificados sobre a rocha. Por que nós vemos os crentes balançando para lá e para cá? Assoprados por todo vento de doutrina, como diz Efésios capítulo 4. Porque não estão edificados na rocha. A rocha nunca se abala. Uma casa edificada sobre a rocha, ela não é levada pelo vento, pela chuva, pelos rios. Quando nós balançamos e caímos, é porque a nossa vida não está firmada na rocha. Só que não basta Cristo ser a rocha, Ele tem que ser a rocha principal. É a pedra de esquina, é a pedra angular, é a pedra principal, é a sapata. Muitos de nós abraçamos a fé evangélica, o que é muito bom, mas nós não colocamos Jesus como a pedra principal. Jesus é uma das pedras da nossa vida. Mas quando tem que disputar entre Jesus e o grande amor da minha vida, aí Jesus vai ter que esperar. Quando eu tenho que disputar entre Jesus e o meu compromisso com o trabalho, aí Jesus tem que esperar. Quando eu tenho que disputar entre Jesus e ter lucro nos meus negócios, pô, Jesus vai ter que esperar. Jesus não pode ser uma notinha de rodapé na nossa agenda. Ele tem que ser o primeiro. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que forem necessárias lhe serão acrescentadas. Mas o que nós fazemos? Nós buscamos as coisas em primeiro lugar, e o reino de Deus vai sendo acrescentado, quando dá, né? Se eu não estiver muito cansado, se eu tiver dinheiro, se não estiver chovendo, se não tiver calor, se a igreja não estiver muito cheia. A nossa geração de crente é uma vergonha para o evangelho. Os crentes michurucam, esses crentes do Brasil, do Ocidente de modo geral. Os crentes que não são capazes nem de esperar o casamento para fazer sexo. Quanto mais suportar uma grande perseguição. Os crentes que só negam imposto de renda, que faz gato no relógio, corruptos. Como é que Jesus é a rocha principal, a rocha de esquina? Irmãos, muitos crentes por aí estão pagando um alto preço só para serem crentes, só para poderem servir a Deus. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós poderíamos ser muito melhores, poderíamos fazer muito mais. Só que essa moleza não vai durar para sempre, porque a Bíblia diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Nós passaremos pelo princípio das dores. Deus vai peneirar a sua igreja. E aí nós vamos ver quem serve a Deus e quem não serve. Como Jeremias disse, mais uma vez vocês verão a diferença do justo para o injusto. Jesus é a rocha, e Ele é a rocha principal. Em segundo lugar, quem rejeita esta rocha não prevalecerá. Várias vezes nós lemos que essa rocha, ela foi rejeitada. Vamos voltar lá em Mateus 21, 42 a 44. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra que os construtores rejeitaram. Quem é o construtor? O construtor é cada um de nós. Nossa vida é feita de escolhas. Quando você escolhe mentir, você está construindo uma vida de mentira.
construindo uma vida sem credibilidade. Quando você resolve comprar algo e não pagar, você está botando um tijolinho de desonestidade na tua vida. E as nossas escolhas somadas vão fazendo quem nós somos. Cada escolha que eu faço é um pedacinho da minha casa que eu vou construir. E essa casa é a única que eu vou construir. Não tem outra. Construa sua vida com qualidade, meu filho. Seja uma pessoa de qualidade. Tome decisões de qualidade. Tenha um casamento de qualidade. Seja um funcionário de qualidade. Seja um patrão de qualidade. Seja um vizinho de qualidade. Cada dia que a gente vive, ele é inédito. Nós não podemos rejeitar a rocha. Não podemos construir em qualquer lugar. Lá em Mateus capítulo 7, de 24 a 27, diz que um homem sábio construiu na rocha. E um homem tolo construiu na areia. E o texto diz que tudo que aconteceu na casa da areia, aconteceu na casa da rocha. Até as vírgulas são iguais. Caiu a chuva em uma, caiu a chuva na outra. Transbordaram os rios em uma, transbordaram os rios na outra. Sopraram os ventos em uma, sopraram os ventos na outra. A diferença foi o resultado. Aquela casa que estava edificada na areia, o Evangelho diz, grande foi a sua ruína. Mas a casa que estava na rocha, ela não caiu. Se queremos ficar de pé e vencermos nesse mundo, temos que estar na rocha. Muitas pessoas estão construindo a vida fora da rocha. Não querem a rocha. E Mateus e Lucas dizem a mesma coisa. Quem cair sobre essa rocha ficará em pedaços. Mas sobre quem essa rocha cair, ficará reduzido a pó. O que significa isso? Quando nós vamos a Cristo, nós somos quebrantados. Nós somos quebrados. Quando nós vamos a Cristo, nós estamos vindo do mundão e nos lançamos a Cristo e Ele nos quebra e nos faz de novo. Nos dá uma nova chance, nos dá um recomeço. Mas o texto diz que se eu não fizer isso, se eu não cair na rocha para ser quebrado, mudado e refeito, um dia a rocha vai cair em cima de mim. Aquele sobre quem a rocha cair será reduzido a pó. E aí ele está falando do dia do juízo do Senhor. Hebreus 10, 30 a 31 diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nenhum de nós deve pensar que pode brincar com Deus e vai ficar assim. Nosso Deus é zeloso. Ele não admite o pecado. E se não houver arrependimento, Ele punirá o pecado. No final, um grande trono branco será montado e cada um comparecerá diante de Deus naquele dia. E cada um será julgado pelas suas obras. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse alguém será lançado no lago de fogo. E não haverá um raio de esperança por toda a eternidade. Pedro anuncia para nós, eis a rocha. Você é construtor da sua vida. Por que você não quer construir na rocha? Por que construir uma vida que não vale a pena? Por que construir uma vida longe dos propósitos do Deus Altíssimo? Construa a sua vida em Cristo. Lá no Salmo número 11, versículo 3, está escrito: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Uma vida sem fundamento, uma vida fora da rocha, é uma vida absolutamente sem propósito. Só Jesus é a rocha. E por último, viver sobre a rocha traz benefícios. Viver sobre esta rocha é maravilhoso. Olha o que diz no Salmo 40, versículos de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor.
Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha que maravilha quando nós estamos na rocha. Isaías 28:16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Não foge, porque ele sabe que temendo a Deus, ele não precisa temer a mais ninguém. Quem teme a Deus não teme mais nada, não foge de mais nada. Eu acho engraçado que as pessoas que vivem sem Deus, elas não querem temer a Deus, mas de outro lado elas têm medo de tudo. Teme a morte, teme cemitério, teme o escuro, teme gato preto, teme passar debaixo de escada. O crente, ele teme a Deus e não precisa temer mais nada. Lá no livro de Atos, quando as autoridades romanas começaram a ameaçar os apóstolos, Pedro disse assim: Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós que com toda intrepidez anunciemos a tua palavra. Aquele que crê não foge. Olha o que está escrito em 1 de Pedro 2,6. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Lá em Romanos 1,16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, aquele que crê não será envergonhado. Ele não tem vergonha do Evangelho e ninguém vai conseguir envergonhar ele por causa do Evangelho. Quem está na rocha se humilha somente na presença de Deus, como o próprio Pedro falou aí no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Quem está na rocha nunca será humilhado, envergonhado, desonrado, porque o Senhor Deus vai fazer justiça. No final, aquele crente que é xingado, que é zombado, que vão falar da roupa dele, vão falar que ele é um bobão, ele não faz mutreta, todo mundo caçoa dele, Deus vai honrar aquele crente no meio de todo mundo. Deus não dorme. Aquele que se mantém íntegro ao Senhor, Deus vai honrar. Romanos capítulo 9, versículos 32 e 33. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Aquele que vive na rocha não será confundido. Confundir significa a esperança se transformar em desilusão. Quem está na rocha nunca terá sua esperança transformada em desilusão. Deus está no controle. A minha esperança é firme. Quem fez a promessa é fiel. E mesmo que as coisas não se resolvam aqui, quando nós cruzarmos a linha de chegada, o nosso Pai já vai estar lá de braço aberto esperando. Lá em 2 Timóteo 1,12 diz: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Minha salvação.
minha